E aí, time, seja bem-vindo a mais um Fala Sebrae comigo, Igor Drude. Hoje nós vamos tratar aqui de algo que está mudando profundamente o jogo dos pequenos negócios. Usar a inteligência artificial como um time inteiro. Vai ser o seu analista, o seu consultor, o seu cobrador, o seu copiloto. Tudo no mesmo lugar. Se você sente que falta gente, falta tempo e falta clareza, respira um pouco, porque esse episódio é pra você. Bora lá! Primeira pergunta. Tenho dados de vendas, estoque e atendimento, mas nada faz sentido junto. De que forma a inteligência artificial vira meu grande analista de dados? Que é bem importante, eu acho que essa aqui é a principal utilização da inteligência artificial de forma estratégica para o pequeno empreendedor. A gente pode utilizar ela para gerar imagens, para gerar a comunicação do nosso produto, um texto legal e tudo mais, sim. Mas quando a inteligência artificial entra dentro do seu negócio para entender padrões de comportamento de venda, padrões financeiros do seu dia a dia de finanças do negócio, entender como sua cadeia de suprimentos opera, seus fornecedores e tudo mais, pessoal, vocês vão ganhar um cérebro que só os grandes competidores têm dentro de casa, que são as grandes áreas de inteligência competitiva. E hoje se torna acessível a todos nós, pequenos empreendedores. Então, usem e abusem muito disso. Primeiro passo para que você tenha esse tipo de oportunidade no seu negócio é organizar as suas bases de dados. Ela não vai adivinhar. Se você simplesmente pedir coisas genéricas, ela vai procurar respostas genéricas que existem na internet, na base de dados dela, que vem de terceiros. Ela precisa entender intimamente o seu negócio. Por isso, alimente ela com dados de padrões dos seus clientes, consumo, referências financeiras, enfim, para entender como funciona o seu negócio. Igor, e a segurança e dados e tudo mais? Cuidem das suas senhas, cuidem dos seus acessos. As grandes marcas, elas não vão pegar o seu dado específico para utilizar para alguma coisa. Ela vai utilizar o aprendizado da máquina no uso, nos padrões e no exercício que você tem feito com ela. O importante é que você tenha clareza de que você, sim, é o dono e o guardião desses dados utilizados na inteligência artificial. Uma vez que ela está ali dentro, ela pode te ajudar a organizar informações que estão muitas vezes desconexas e não correlacionadas de uma forma mais clara e estratégica. Ela consegue olhar um comportamento do comercial, cruzar com o comportamento lá no financeiro e cruzar com outro dado que nós temos lá de uma compra com um fornecedor e trazer alguns padrões que nós temos no dia a dia do negócio. E aí sim ela ser esse grande analista de dados. Toda vez que o cliente faz isso, o teu fluxo de caixa é impactado dessa forma e você é obrigado a comprar dessa outra. Se você fizesse desse outro jeito, talvez um problema XYZ não aconteça como tem acontecido no dia a dia do teu negócio. Use essa inteligência de forma inteligente. Isso vai fazer, pessoal, com que áreas diferentes do seu negócio alimentem diferentes bases de dados para a inteligência artificial e ela entenda de uma forma mais holística e transversal a sua operação. É literalmente se tornar o seu grande parceiro de gestão. Mais do que somente um analista de negócios, é alguém que entende essas correlações e vai estar sempre te dando suporte de possibilidades do futuro. É o que a gente chama aqui do uso preditivo. Ela sabe que a partir desses padrões do presente e do passado, um possível futuro pode acontecer e se isso tender a acontecer, o que você poderia fazer? Pessoal, esse é o suprassumo do uso de inteligência artificial dentro dos seus negócios. Você vai ganhar mais resultado, mais performance e principalmente, pessoal, vai reduzir o achismo do dia a dia da sua gestão. Eu começo vários projetos, mas me perco na execução. A IA pode ser o meu copiloto no dia a dia? Eu consigo aí, de alguma forma, utilizar ela como grande parceiro? Sim. Eu, por exemplo, pessoal, vivo uma realidade de projetos todo dia e eu uso ela demais. Hoje eu não consigo pensar como seria a minha realidade sem ela. Tanto que, por vezes, olha só como às vezes isso aí vira uma grande bengala. Às vezes eu estou sem internet, às vezes não estou com acesso ao computador e eu tenho que voltar ao método raiz de organizar as coisas no papel, com caneta, com pessoas, enfim. Ela é muito, muito legal e muito relevante nessa capacidade nossa de nos ajudar a orquestrar a execução. Então, primeira coisa, pessoal, é ela entender o projeto em si. Apresente para ela, se ela já tem acesso à sua base de dados, ela tem mais contexto, fica mais fácil. Então, apresente para a inteligência artificial no detalhe. E assim, no detalhe é na vírgula de tudo.
o que é o projeto, as etapas dele, quem está envolvido, quais os resultados esperados, como será operacionalizado. Quanto mais você detalhar, melhor é para ela te ajudar. E aí, pessoal, começa a grande mágica. Ela começa a entender oportunidades e ameaças que vocês têm dentro desse projeto, alguns gargalos, algumas potencialidades, enfim. Ela faz uma grande análise situacional do seu projeto. Segundo, ela pode assumir essa responsabilidade de ser um grande parceiro de tocada operacional. Ou seja, ela pode orquestrar contigo lembretes, ela pode orquestrar contigo delegações dentro do seu time. Sim, ela pode acessar a sua agenda e colocar lembretes ali dentro, ela pode construir checklists e estar te lembrando se isso aqui está sendo cumprido ou não para ser alimentada e te organizar no próximo passo. Ela pode orquestrar o seu time de acordo com as suas competências, os seus talentos, desde que ela tenha o quê? Informação. Então conecte a sua inteligência artificial, seja o ChatGPT, o Copilot da Microsoft, o Gemini do Google, com o seu calendário, com as suas informações do comercial, com as suas informações de dados operacionais do time, para que ela seja esse grande parceiro. Ela vai ajudar a reorganizar essas prioridades conforme o negócio avança e amadurece. É muito legal. Isso mantém você avançando mesmo nos dias mais caóticos. Minha rotina é desorganizada e cheia de interrupções. A IA consegue virar o gestor das minhas rotinas? Olha só, um empreendedor querendo um chefe digital para ele. Sim, ela pode ser o seu grande chefe, o seu grande líder, o seu grande coach, o seu grande treinador para algumas situações. Por isso, ela precisa ser bem informada. E esse é um comando para ela, onde ela deixa de ser simplesmente um copiloto que te responde e acaba assumindo um papel até de gestão de algumas atividades. Então, o primeiro ponto, pessoal, alimente a inteligência artificial com essas rotinas e informe ela onde são seus gargalos, seus desafios. Poxa, eu tenho dificuldade em cumprir a chegada no horário em reuniões, em entregas, dificuldade em manter a disciplina em algumas demandas e compromissos que eu tenho, enfim. Informe ela precisa ter acesso à sua agenda, saber o que está acontecendo e o porquê que isso tem acontecido. Por que isso acontece? Ah, é porque eu esqueço. Por que esse outro acontece também? Ah, porque eu subdimensionei, eu pensei que ia durar meia hora e durou 1 hora. Informe ela de tudo, isso é importante. E se você não conseguir informar ela direito, peça para ela ser a sua grande entrevistadora. Apresente a sua agenda e peça para ela. Tenho muita dificuldade em organizar minha rotina, tenho muitas interrupções, não consigo dimensionar as coisas, e peça para ela ser a sua grande entrevistadora. Ela vai fazer as perguntas-chave, vai te demandar resultados, enfim, a IA que vai extrair de vocês dados e informações para que ela se alimente, aí sim ela assuma esse papel. Assumindo esse papel, ela consegue sugerir blocos de trabalho mais organizados, ela consegue criar agendas melhor estruturadas, consegue remover tarefas que não geram resultado a partir de priorizações, consegue proteger certos horários que são estratégicos para vocês fazerem planejamento, fazerem organização, enfim. Ela ensina você a trabalhar com método e não com empurrão e com pressão. Vai te ajudar demais. Tragam cada vez mais inteligência artificial como esse grande parceiro de organização das suas rotinas. Nunca consegui criar uma cultura de indicadores. A IA ajuda a medir o que importa sem complicação? Pode ajudar. Pode ajudar. Isso aqui é interessante quando a gente traz aqui essa cultura de indicadores. O que significa isso? Cultura é comportamento em escala, comportamento compartilhado. E indicadores é esse olhar data-driven, orientado a dados. Ou seja, eu sei que algo foi cumprido ou não porque existe um dado, existe uma evidência clara e que simboliza para nós que aquela ambição, aquela intenção foi atingida. Essa cultura de olhar para dados para saber se as coisas deram certo ou não é incrível. E se não tem isso dentro de casa ainda, a inteligência artificial pode ser ali alguém com um chicotinho forte em cima do time para aculturar todo mundo. Por quê, pessoal? Ela vive de evidências, ela vive de dados, ela não vive de achismo. Ela precisa desses dados para tomar decisão, trazer as suas sugestões, as suas orientações. Então, se vocês orquestrarem processos, onde nesses processos tem ali a inteligência artificial como alguém que vai estar olhando esse dado, alguém que está monitorando performance, alguém que está ajudando, inclusive, a fazer alguns lembretes ou cobranças para o time, isso por si só pode ser muito interessante de trazer essa disciplina no olhar para dados dentro da organização. É menos achismo, é menos crença, é muito mais orientado para justamente o quê?
execução e entrega. Isso vai fazer com que ela conecte dados do dia a dia a indicadores que vocês já tinham estabelecidos e muitas vezes ela busca isso automaticamente. Fechou o caixa todo dia no final do dia? Ela vai lá, pega aquele dado e verifica se alguns objetivos e metas que vocês tinham foram atingidos ou não. E ela informa todo mundo. Ela pode informar vocês pelo WhatsApp, ela pode simplesmente mandar um e-mail para o time, ela pode fazer um relatório para vocês diário do resultado do ponto de venda de vocês. Deixe ela ser esse agente de inteligência dentro da organização. Ela pode montar dashboards, ou seja, gráficos, sistemas de inteligência, assim, muito simples e compreensíveis a todos vocês de um jeito muito fácil e barato. Inclusive, consegue explicar os números que estão sendo apresentados ali. Qual que é o contexto, por que isso foi assim, por que foi assado, por que esse número aconteceu dessa forma, desse outro, porque ela está monitorando o contexto. Hoje choveu, aconteceu isso, menos gente entrou, vendeu menos aquilo e mais aquele outro, a atividade do WhatsApp aumentou, enfim. Se ela tiver acesso a esses dados, não é difícil dar liberdade para que ela acesse esses dados estatísticos das ferramentas que você já utiliza. Ela pode ser um grande parceiro de educação e aculturamento de disciplina do seu time, pessoal. Ela deixa claro onde focar e no que você não deve olhar. Ajuda todo mundo a evoluir. Tenho processos confusos, cada um faz de um jeito. A IA consegue organizar isso sem precisar de uma consultoria? Olha as perguntas, vocês estão querendo tirar o Sebrae da jogada, pessoal? Consultoria é bom, o ser humano ainda é incrível, ainda é insubstituível, mas a inteligência artificial sim, pessoal, tem coisas consultivas que você pode se consultar assim com a inteligência artificial, mas ela ainda não tem essa sensibilidade do contexto humano. Tem um feeling, tem uma coisa que é você olhar para o cliente, você falar com o empreendedor, você aprender com outro ser humano que ainda é insubstituível. No que você consegue usar de forma consultiva a inteligência artificial? Com coisas mais pragmáticas, coisas mais objetivas que tratam justamente do quê? De dados. Inclusive, o próprio consultor usa muito da inteligência artificial para que sobre para ele, sabe o quê? Ser mais humano junto da consultoria. Pegar essas coisinhas que estão no ar e que a máquina não consegue pegar ainda. Então, pessoal, é importante que você ajude a máquina levando para ela dados, trazendo para ela fluxos, processos, atividades, para que ela, sim, entenda essas mecânicas do negócio e, a partir desse entendimento, ela te traga o quê? Sugestões. Ela pode olhar para o que está funcionando e apresentar gargalos e oportunidades de melhoria. Ela pode ser preditiva e olhar tendências para o futuro, se eu continuar assim, o que tem de acontecer, cruzar esses dados, enfim. Ela pode sugerir processos mais simples, padronizados, eficientes, porque essa é a capacidade dela, de ser cada vez mais lógica. Subjetividade ainda é humana. Não joguem toda essa responsabilidade para a máquina. Jogue para ela um compromisso de suporte a justamente esses dados que são mais pragmáticos e objetivos. Isso vai fazer com que a gente tenha aqui uma capacidade de documentar melhor as coisas, porque ela é muito boa nisso. Ela consegue fazer leituras do contexto, a partir de informações, inclusive, que pode mandar um áudio. Cara, para a gente vender, eu faço dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Para mim fazer o processo financeiro, eu faço dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Enfim, você brifa, você conta para ela coisas que são muito orgânicas e naturais do seu negócio e ela estrutura isso numa lógica de processos, documentando essas instruções claras para todo o time. Ela é muito legal. Então, consultivamente, ela consegue avançar nessas questões e sobra para o ser humano essas sutilezas de entender os grandes diferenciais que estão na realidade, não estão lá na digitalização. Isso vai ajudar vocês a criarem novas versões de práticas, processos, sistemas no dia a dia do seu negócio. Porque no fim, pessoal, a ideia é essa, é que vocês tenham cada vez menos burocracia, cada vez mais organização e performance no dia a dia do negócio. A inteligência artificial já não é só uma tecnologia, ela virou o braço direito do pequeno empreendedor. Seja como analista, seja como agente, como copiloto, como gestor, como organizador, enfim, ela te ajuda a ganhar clareza, ritmo e resultado. Quer o Sebrae te ajudando a acelerar o seu negócio? Ligue 0800 570 0800 ou chama a gente no WhatsApp usando o QR Code aqui na tela. Nos vemos no próximo episódio do Fala Sebrae.